Olá, gente, vamos fugir um pouco da mesmice, né? Hoje eu escolhi esse parque chama-se Penelas, ele fica aqui próximo de minha casa. Para quê? Para que a gente dê continuidade à educação pública infantil aqui em Portugal. Então vou passar um pouquinho dessa beleza. Agora aqui já sentado, sejam bem-vindos ao nosso canal Frajola Imigrante em Portugal. Eu sou o Flávio Melo e a meu lado é Paula Melo, tá? E vamos, como eu já tinha dito, vamos dar continuidade, tá, ao ensino público infantil aqui em Portugal, que é o jardim de infância até o 4º ano do primeiro ciclo. Mas lembrando que vocês têm que ficar atentos a essas datas que nós vamos falar durante todo o vídeo, que é: quando você estiver vindo para cá, para Portugal, você tem que saber essa data e você tem que se preocupar com essa parte de aluguel, que aqui é muito difícil aqui em Portugal, tá? Então, assim, posterior a isso, quando vocês já tiverem com a casa alugada ou um apartamento, aí sim vocês vão dar prioridade a procurar uma escola, tá certo? Lembrando que a escola, ela pertence... Tá? A escola tem que ser próximo da sua casa e ela pertence a uma freguesia, que aí no Brasil é um bairro. Não é isso, Paula? Isso. Então a escola ela pertence à freguesia, ao bairro onde você mora, né? E assim, só para lembrar que o ensino público aqui em Portugal, ele é gratuito a partir dos 3 anos de idade, tá bem? Outra coisa é o seguinte, o horário, né? Que horas começam as aulas? As aulas aqui, elas começam por volta das 9h15 e termina por volta das 15 horas. Mas, se você está trabalhando e tem a necessidade de deixar o seu filho mais cedo na escola ou buscar mais tarde, você pode fazer isso, né? Isso te acrescenta, né, um valorzinho, Sim, você paga sim. por essa... Sim, sim. Lembrando só o seguinte, eu acredito que seja, você pode deixar seu filho por volta de 7, um bocadinho, e pode buscá-lo até às 19 horas. Como o Flávio disse aqui, você paga um valor por isso, né? Esse valor, ele diferencia de família para família, porque isso é baseado na renda familiar, quanto os pais ganham. Digamos que eu ganho um salário, o Flávio ganha um salário, é atribuído em cima disso um escalão 1, 2, 3, enfim, que vai ser diferente de quem, por exemplo, no momento está desempregado, de quem no momento ganha mais do que um salário mínimo. Então, isso vai em cima de quanto os pais ganham. Da mesma forma acontece com a alimentação. Seu filho aqui, ele pode fazer 2 lanches na escola e o almoço, que o almoço é opcional. Você pode levar, pegá-los para almoçar com vocês ou deixar que almoce na escola, né? Uma coisa interessante é o seguinte, que nesse momento, vamos supor que eu esteja desempregado, ela também, tá certo? Você não vai pagar nada, e seu filho continua se alimentando, continua estudando, tá certo? Com prolongamento. E o importante é que você depois não tem que reembolsar isso. Quando você voltar a trabalhar, eu tenho que pagar esse histórico que ficou atrasado. Não, não tem nada disso, entendeu? Você vai dar continuidade dali, no momento que você já está trabalhando e por diante. Exatamente. Então, assim, voltando com relação à alimentação, o seu filho, ele pode fazer os 2 lanches e o almoço na escola e também é atribuído um valor, né? Esse valor, como nós falamos, já é atribuído também em cima desse escalão, em cima da renda familiar dos pais, tá bem? Lembrando que o ensino, ele é gratuito. Isso nós estamos falando apenas se houver necessidade do prolongamento, que é um horário extra, né, a escola, que aí eles já ficam com as auxiliares, tá certo? Ou alimentação. Isso é um valorzinho também, nada exorbitante, o valor que dá pra gente pagar, bem acessível ao nosso bolso, tá bom? Lembrando o seguinte, que a alimentação aqui do segundo filho, se você tem 2 filhos, o segundo filho, você paga 50% daquele valor, né? Então, o primeiro você paga 100% em cima do seu escalão e o segundo cai para 50%, tá bom? Agora, Flávio, com relação às férias, né? Como o Flávio disse, final de junho termina o ano letivo, né? E você continua a trabalhar. E aí, como deixar os seus filhos? No mês de julho, a escola continua aberta, não mais com as professoras, mas você pode deixar os seus filhos para fazerem aquelas aulas recreativas com as auxiliares. Aquelas aulas lúdicas, recreativas, até passeios fora da escola, eles podem ir à praia, podem ir a um cinema, eles comunicam a família
deixando e aí fazem essas atividades extras no mês de julho, tá bem? O que é o interessante disso daí é que assim, eles ao mesmo tempo estão de férias e ao mesmo tempo estão trabalhando. Então nos ajudam, porque nós não temos com quem deixar os meninos, tá certo? E ao mesmo tempo eles estão naquela coisa de participar das brincadeiras, das férias, como se estivesse em casa. Com relação às férias, né? Pronto. Como o Flávio falou, o ano letivo ele termina em final de junho, né? E você continua a trabalhar. E aí, como deixar os seus filhos? No mês de julho, a escola continua aberta. Não mais com os professores, mas sim com os auxiliares. E aí, nesse período de julho, seu filho pode continuar na escola. A fazer o quê? Aulas recreativas, aulas lúdicas, passeios fora da escola, como podem ir à praia, podem ir ao cinema, uma série de atividades extras, né? E o bom disso é que assim, não foge das férias dele, tá? Porque eles não estão conosco o tempo todo, tá na escola, se distraindo, se divertindo, tendo a socialização com os coleguinhas, tá? Mas pra gente é ótimo, porque nós continuamos trabalhando, tá? E não nos empata de ficar naquela preocupação, pô, meu filho não tem onde ficar, então isso ajuda bastante nesse período que nós estamos trabalhando. Exatamente. Agora, o mês de agosto. Aqui na Europa, não sei se vocês sabem, o mês de agosto é praticamente férias coletiva, né? Onde vai que você esteja trabalhando, nesse mês de agosto vai cair provavelmente suas férias também. Agora, suas férias vão cair em uns 15 dias, enfim, como a empresa onde você trabalhar definir isso, né? E aí a escola nesse momento, ela está fechada, tanto para auxiliar como para professora. E aí, onde deixar os seus filhos? Se você ainda estiver trabalhando, né? Eu acredito que exista aqui creches, ou ATLs, ou escolas particulares que devem dar esse auxílio, esse apoio. E isso vai ser assunto para os próximos vídeos, né? Que vão ser aqui exatamente a educação infantil para menores de 3 anos, tá bem? Vamos procurar para esclarecer isso para vocês. Porque é o seguinte, se a gente for falar tudo em um vídeo só sobre educação, a coisa é muito ampla. Exatamente. Tá? Então vai ser um vídeo de 40, 30 minutos. Então assim, você viu, ó? Mas isso faz parte. Quando o cenário é assim, ao ar livre, acontece Exatamente. Isso. Então, assim, é importante falar sobre isso, da questão do tempo, porque senão fica muito cansativo para vocês. Isso. Dividimos tá? em blocos. Então, dividimos em bloco. Que esse que Paula disse ficará para o próximo vídeo que nós iremos fazer. Exatamente. E aqui também existe as AECs. O que é isso, Paula? São as aulas extras, né? Então, seu filho tem as aulas do currículo, né, normal, currículo escolar, e tem as aulas extras, né? O Lourenço, por exemplo, ano passado teve aula de música, já teve aula de ciências experimentais, o Pietro já teve aula de xadrez, de handball, que no Brasil é handebol. Enfim, são várias aulas extras que seus filhos podem fazer gratuitamente. E às vezes acontece de ter uma ou outra aula que você tem que desembolsar uma taxa, um valorzinho de 5, 10 euros. Isso também é opção se você quiser, se a família quiser, né? Lembrando que se seu filho for fazer essas aulas extras por fora da escola, vai sair muito mais caro. Então, assim, o Lourenço já teve aula de natação, né, que nós tivemos que pagar uma taxinha, como eu falei, já em torno Se não me engano foi 5 euros, não foi? 5, 10 euros, onde vinha um ônibus, pegava os meninos com o professor, com auxiliar, e aí levava para a aula de natação e trazia de volta. Então isso você escolhe, né? Tem as aulas que elas gratuitas, não são pagas, que são as gratuitas, e aulas são as extras, né? Nós estamos falando de aulas extras. Mas mesmo essas pagas, tá certo? Não é nada assim que você não possa pagar, tá? Então assim, pra gente foi excelente porque o Lourenço não sabia nadar, né? Lá não é uma aula para ele aprender a nadar, é uma aula lúdica ali, blá, blá, blá. Mas ele acabou aprendendo a nadar, que foi bom pra gente, que a gente tava procurando, na verdade, uma escolinha de natação para que ele aprendesse. E ele conseguiu isso, então foi ótimo, né? Exatamente, mas se não quiser, ele pode continuar na escola também, com o restante dos auxiliares, enfim, tá bem? Agora, com relação, assim, que eu achei muito interessante, do meu filho mais velho, né? O Pietro, hoje ele tem 9 anos, ele chegou aqui com, acho que com 7 anos, né? E aí, começou a estudar, matriculamos, começou a estudar. Teve dificuldade, principalmente com relação ao inglês, que nós já falamos isso no vídeo passado. O inglês aqui, o menino realmente aprende o idioma, sai falando, e no Brasil deixa um pouquinho a desejar, né? É aquele básico, aquele beabá.
Então, o Pietro teve uma certa dificuldade do inglês e acho que matemática um pouquinho, uma forma que no Brasil e aqui ensina um pouquinho diferente. E a professora percebeu isso, né? E aí colocou o Pietro e quem mais tivesse um pouquinho de dificuldade numa monitoria com uma professora extra. Então, assim, tinha uma professora que trabalhava com um grupo pequeno, 2, 3 alunos, sobre a dificuldade que os alunos tinham. Imagine, isso, gente, nós estamos falando do ensino público, né? Será que no Brasil existe isso? Isso aqui tudo é ensino 0800 de graça. E assim, o importante disso aí é eles se preocupam, na verdade. Não é aquela coisa assim, não, eu tô ali, vou ganhar meu dinheiro no final do mês, e problema do aluno que quer aprender, o que não quiser também problema dele. Então assim, eles se preocupam, olha mãe, o Pietro tá fraco nisso, seria bom colocarmos ele em tal, vai ter uma professora assim. Então assim, existe uma preocupação, um conjunto, né, de preocupações para que a coisa ande certinho, para que ele aprenda. Exatamente, né? exatamente. Se você também, como mãe e pai, perceber que ele está um pouco mais fraco, você também pode solicitar essa monitoria e ele participa também dessa monitoria, né? Então, foi importante para Pietro, ele participou da monitoria no primeiro ano que ele teve aqui, já no segundo ano não precisou mais, acompanhou direitinho, evoluiu. Mas assim, o que eu quero dizer a vocês é que o ensino público aqui em Portugal, ele é de primeira. Né? Eu não tenho experiência com relação ao ensino público no Brasil, mas nós sabemos que deixa a desejar, né? O Pietro e o Lorenzo vieram de escola particular e, assim, bem similar com o ensino público aqui em Portugal. Uma coisa que eu achei interessante aqui, Paula, que a gente tinha conversado, eu tenho um casal de amigo, tá? Que quando eles chegaram aqui, eles não tinham carro, né? E logo quando eles chegaram aqui, não conseguiram uma escola próxima da casa, conseguiram mais distante, né? Então eles procuraram a Câmara, que aqui é a prefeitura daí do Brasil, tá certo? E lá explicar a situação dele. O que foi que eles fizeram? A Câmara fez. A Câmara providenciou um táxi, tá? Que esse táxi pegava os meninos, levava lá para a escola, tá? E depois trazia. Isso durante todo o ano letivo. Então, e sem custo nenhum. Então isso aí é muito interessante. E eu acho que muita gente aqui que mora em Portugal não sabe disso. Exatamente. Para nós mesmo, foi uma surpresa, porque aconteceu isso com a gente no primeiro ano. Também não conseguimos vaga próximo da nossa casa e nós compramos um carro e tínhamos que levá-lo, né? E aí depois ele nos contou isso, que a Câmara, a Prefeitura, providenciou um táxi onde pegava as 2 filhas dele e mais 1 ou 2 meninos próximos dali e levava e buscava. E até hoje funciona dessa forma, sem pagar nada. Olha que coisa legal, me diz aí se não é. Coisas de Portugal. Gente, Pronto. Você que gostou do vídeo, tá certo? Vai lá, se inscreve no nosso canal, dá um like, ativa o sininho para quando nós colocarmos novas matérias, vocês receberem aí no celular de vocês. E vamos tá interagir, o que vocês quiserem saber, que nós não comentamos ainda, iríamos comentar, é um canal novo ainda, mas comenta aí nos comentários, fala aí nos comentários pra gente abordar isso. Se a gente não souber, a gente vai procurar, enfim. Que inclusive, Paula, essa matéria que nós estamos falando sobre de educação infantil, exatamente, foi a pedido de vocês, tá certo? Algumas pessoas falavam, eu tô querendo ir, mas eu preciso saber como é isso daí. Exatamente. E a gente está fazendo por blocos, tá? Porque como a coisa é muito grande, muito mais ampla, detalhada também para vocês. E aí para que quando vocês vierem para cá, vocês já estejam com tudo anotadozinho certo, para que vocês não estejam, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é? Meu filho vai perder de ano. Então, gente, é isso aí. Valeu. Fomos. Fui.